Boa tarde, meu nome é Felipe e a gente vai falar sobre pacientes diabéticos e como atender esses pacientes. Nosso grupo é composto por mim, pela Camila Machado, né? Pela Natasha Macedo, pelo Gabriel Paixão e pelo Humberto Corradini. Então, para a gente começar falando de diabetes, a gente tem que relembrar os conceitos de diabetes, né? As definições. Pode passar, por favor. A diabetes ela consiste, né, no aumento da glicose no sangue devido a uma menor produção de insulina ou a resistência à insulina, né? Ela é uma síndrome relacionada ao metabolismo de carboidratos, lipídios e de proteínas, que geram algumas complicações decorrentes da falta absoluta ou a falta relativa da insulina. Então, aqui, a doença com componentes metabólicos e vasculares, caracterizado por hiperglicemia e de etiologia multifatorial. Então, são as células beta do pâncreas que produzem a insulina. Então, quando ocorre alguma deficiência, essa quantidade de insulina acaba sendo insuficiente, gerando a doença, ou então gerando uma resistência a essa insulina. Bom, aqui para ser considerado diabético, o indivíduo ele precisa ter valores glicêmicos superiores a 200 miligramas por decilitro ou 126 miligramas por decilitro em jejum, testado por pelo menos duas vezes. Pode passar, por favor? Não, perdão. Só para complementar, é estimado que na próxima década, mais de 500 milhões de pessoas vão estar cometidos pelo distúrbio, né? Por esse distúrbio metabólico. Por isso é importante que a gente conheça as características clínicas apresentadas pelos pacientes, né? Assim a gente vai poder oferecer os cuidados adequados e até ajudar a diagnosticar, né? Encaminhar e diagnosticar. Porque tem muitos pacientes que não sabem que tem essa doença, né? Então, como característica dessa doença, a gente vai ter a hiperglicemia que se manifesta através da polidipsia, que é a sede excessiva, a poliúria, que é o aumento do volume urinário, e a polifagia, que é a fome excessiva, né? E também a perda de peso, que ocorre, se eu não me engano, na diabetes tipo 1. E, além disso, também pode ocasionar disfunção e falência de alguns órgãos por causa da deficiência da insulina e a resistência à sua ação periférica. Pode passar, por favor? Bom, se estima que 3 a 4% dos pacientes adultos que procuram tratamento na clínica, né, nos consultórios, eles são diabéticos. Só que a maioria não sabe que tem essa doença, né? Então, bom, com esse quadro glicêmico alterado, a gente vai observar algumas alterações bucais. Por exemplo, a xerostomia, o hálito cetônico, né, que é aquele cheiro de acetona, ou aquele cheiro de frutas envelhecidas. E também infecções oportunistas, doença periodontal e famosa dificuldade na cicatrização. Bom, nas crianças a gente também vai poder observar hipoplasia do esmalte, porque essa doença está associada à perda de cálcio pelo organismo. E hoje a gente sabe que as doenças periodontais são mais prevalentes e apresentam uma maior severidade em portadores de diabetes, né? Então, eles apresentam uma maior perda de inserção, maior reabsorção óssea e maior sangramento gengival, comparado àqueles pacientes que não têm diabetes. Além da periodontite, a candidíase oral, né? Ela também é uma das manifestações mais presentes em pacientes descompensados. E, assim, por último, também é importante ressaltar que a hipossalivação, junto com a concentração de glicose na saliva, ela também contribui como fator de risco para a cárie dentária. É isso. Pode ir. Aí, pronto. Obrigado. Boa tarde, aqui é a Natasha falando. Eu vou falar um pouco para vocês sobre os tipos de diabetes. Como foi lido, a gente considera o tipo 1 e o tipo 2, os tipos genéticos de diabetes. Eu vou começar apresentando cada um separadamente, mas é importante falar que nos dois casos a genética é muito forte para determinar se
um ser humano vai desenvolver diabetes ou não, baseado na genética, obviamente, herança genética. Mas, de qualquer maneira, a diabetes é de etiologia multifatorial, né? Vamos caracterizar a diabetes. No caso da tipo 1, existe uma destruição, das células beta do pâncreas em consequência desses fatores genéticos. Mas em relação ao tipo 2, que tem uma genética, um fator genético mais forte, no tipo 1 de diabetes, ela se desenvolve com mais prevalência em indivíduos jovens, com idade inferior a 25 anos de idade, enquanto que na diabetes 2, se você puder passar, qualquer coisa depois a gente volta, por favor. Pode passar mais um, por favor. Enquanto que na diabetes tipo 2, a obesidade é um fator muito mais forte. No caso da diabetes tipo 1, pode voltar de novo, fatores virais, infecções virais e reações a doenças autoimunes, elas são de grande importância para o desenvolvimento dessa doença, tá? Na diabetes tipo 1, existe uma ausência de produção de insulina ou essa deficiência na insulina que impede a absorção de glicose. Então, ela requer injeções de insulina periódica e, obviamente, controlar a glicemia de forma intensa. Mesmo com polifagia, ou seja, mesmo o indivíduo sentindo muita fome e até comendo bastante, ainda há perda de peso, tá? Pode passar, por favor? Agora, na diabetes tipo 2. A diabetes tipo 2, no caso, ele é resistente à insulina ou tem deficiência relativa de insulina. Tem defeitos também genéticos, nesse caso que é até mais forte a genética, nas células beta, no funcionamento dessas células beta, ou na insulina, na ação da insulina. E, no caso, existe uma diminuição da sensibilidade nos tecidos-alvo e uma escassez ou ineficácia desses receptores, né, da insulina no pâncreas. Por conta disso, existe a obesidade como um fator que dificulta, que não só dificulta, mas que piora muito esse tipo de diabetes e predispõe, no caso, que ela ocorra por estar associada a essa resistência à insulina. Pode passar. Esse é um tipo bem mais comum, né? 60% a 70%, pode passar de novo, dos pacientes com esse tipo de diabetes, eles são obesos, né? Com níveis normais de insulina, mesmo assim, a glicose não é absorvida. Como eu falei, esses fatores de risco são herança genética. Existe até um quadrinho que a gente pegou do livro. E qual a porcentagem, qual a chance de como é que o nome diz? Parente, baseado no seu parente, desenvolver essa obesidade, essa diabetes, baseado nessa herança genética. Por exemplo, se você tem um pai, uma mãe com diabetes, você tem 85% de chance de desenvolver. Se for, por exemplo, dos seus avós, aí já cai para 60%. Se for de primos, por exemplo, 40%, e assim vai, conforme o distanciamento dessa relação familiar. Bom, é basicamente isso. Não importa o tipo.
também tenho que acrescentar aqui que também tem a diabetes gestacional, né? A gente não incluiu aí porque não ocorre num número tão grande de pessoas, mas qualquer alteração na glicose durante a gestação pode desenvolver essa diabetes gestacional, que é até a sigla é GDM. A tolerância na glicose, se ela tiver desregulada durante a gestação, é um fator predisponente ao desenvolvimento desse tipo de diabetes. Mas nesse caso a gente focou em diabetes tipo 1 e 2, porque são os tipos mais frequentes, os tipos com maior incidência, né? E a tendência é só aumentar. Pode passar, por favor? Bom, agora eu passo a palavra para o meu colega. Olá, pessoal. Eu sou Gabriel Paixão. Eu vou estar apresentando aqui a parte já das consultas, né, quando a gente for atender. Bom, a gente tem que sempre estar atento, né, como o Felipe falou, de suspeitar previamente que o paciente ele tem uma diabetes, mas ela não está diagnosticada, né? Então, a gente na anamnese sempre perguntar fazer perguntas relativas, né, a poliúria, polifagia, como ele falou, polidipsia e também a perda de peso, né? E os anestésicos, com relação aos anestésicos, não há restrição quanto ao tipo de sal anestésico. A gente vai estar usando aí a epinefrina 1/100 ml, né, com dose máxima de 3 tubetes. E a epinefrina também pode ser usada também de 1/200 ml, com dose máxima de 6 tubetes. E já a partir do terceiro tubete, ocorre alteração na glicemia do paciente, já que a epinefrina é um antagonista da insulina. Então, já a partir daí, a gente já precisa ter mais um pouco mais de cautela, né? Vou passar aqui. Eu tinha que ter uma travada. Bom, como a gente sabe, vai ter aquele paciente que ele vai apresentar menos risco para a gente, né? O paciente que vai ter um bom controle metabólico, vai estar sendo assistido por um médico, né? Não tem história recente de cetoacidose ou de hipoglicemia, não teve nenhuma complicação e está com a glicemia em jejum inferior a 200 mg decilitro, né? Esse paciente a gente vai poder tratar tranquilamente, como se fosse um paciente normal assim mesmo, né? A gente vai tratar com bastante segurança. Tem um paciente também do risco moderado, onde o controle metabólico dele já vai ser razoável, não vai ter, vai ter ausência de história também recente de cetoacidose, de hipoglicemia, e a glicemia em jejum dele dessa vez vai estar abaixo de 250, então já aumenta um pouquinho essa taxa, né? A taxa também glicosada vai estar entre 7% e 9%, e pode ser que seja realizado a sedação auxiliar, né, que a gente faz com óxido nitroso, e algumas cirurgias maiores a gente pode também fazer com ajuste de insulina e até a possibilidade de internação. Já os pacientes do grande risco, né, que apresentam um risco significativo no tratamento, são aqueles pacientes geralmente que estão descompensados, né, não tem problemas frequentes já com a cetoacidose, hipoglicemia, algumas complicações também. A glicemia em jejum já vai estar acima de 250 mg de decilitro, né? Então, esses tratamentos devem ser aqueles tratamentos mais paliativos, né? Se puder adiar também vai ser melhor para a gente não correr nenhum risco, né? Deixa eu passar aqui. Só voltar aqui. E é comum também a gente ter emergência, né, durante o atendimento odontológico, né? Com hipoglicemia e tal, a situação também em que a glicemia no sangue cai abaixo de 45 mg por cento, que pode vir geralmente acompanhado de alguns sinais e sintomas, né? Fazendo com que o paciente tenha que ingerir açúcar na hora ali, para que ele não tenha nenhum problema mais grave assim, né? E alguns desses sinais podem ser sinais adrenérgicos,
um desmaio, fraqueza, sinais assim semelhantes ao causados pelo susto, né? Vai suar frio, vai ter palpitação, ansiedade, essas coisas. E alguns sintomas podem ser neuroglicopênicos também, que é, que é devido à deficiência no aporte de glicose ao cérebro. Então, ele vai ter visão turva, visão dupla também, sonolência, um pouco de dor de cabeça, vai ficar meio... pode ter até paralisia, né, distúrbio de memória, vai ficar meio confuso esse paciente. E já os pacientes hiperglicêmicos com a glicemia superior a 400 mg/cento, já eles devem ser encaminhados para o médico, né? O paciente pode apresentar sinais característicos já da cetoacidose, como a presença do hálito cetônico, náuseas, vômitos e etc. Bom, eu vou falar agora também sobre a prescrição. Bom, de forma geral, a necessidade ou não da medicação, ela vai depender do controle metabólico do paciente, né? Mas a escolha da medicação, da dose, da via, sim, geralmente são as mesmas recomendadas para o indivíduo não diabético, né? Então, tudo vai depender, assim, vai ser de paciente para paciente, né? Não tem uma receita de bolo quanto a isso. A amoxicilina é um antibiótico de escolha, né? Mas se o paciente for alérgico à penicilina, a gente vai usar a clindamicina, aquela coisa que a gente já sabe. No caso de infecção dental aguda em pacientes diabéticos não controlados, a utilização do antibiótico ela deve começar antes do procedimento invasivo e continuar por vários dias, né, após a drenagem do controle primário, para a gente ter um melhor sucesso aí do tratamento. Esses pacientes de diabetes, cerca de 75% deles, eles têm problemas periodontais, né? Então, por isso eu coloquei essa questão dos antibióticos, que algumas vezes a gente vai ter que lançar a mão assim, desses antibióticos mesmo, né? Para auxiliar no tratamento. E para os pacientes com bom controle metabólico, os riscos são semelhantes àqueles que correm para os pacientes normais. O antibiótico vai ter as mesmas indicações assim, para ambos, né? Mas um enfoque terapêutico inicial deve ser direcionado para a prevenção do início da doença periodontal nesses pacientes diabéticos, né? Bom, os antibióticos eles não devem ser usados como rotina no tratamento periodontal desses pacientes diabéticos, mas eles podem ser administrados na presença de infecção associada aos procedimentos periodontais invasivos, para minimizar essas complicações pós-operatórias, né, como eu já tinha falado. E o uso de clorexidina como agente antiplaca tem se mostrado muito efetivo, né, como coadjuvante nesse tratamento periodontal dos pacientes diabéticos. Eu vou passar a palavra aqui agora para o Humberto. Bom dia, pessoal. Aqui é Humberto. Dando continuidade à palavra do Gabriel, a gente vai continuar em consulta. Então, não é sempre que um paciente vai chegar com o diagnóstico prévio da doença, né? Então, a gente sempre tem que atentar a alguns detalhes na hora da anamnese, né? Como a perda de peso, polifagia, por exemplo, que são características da diabetes tipo 1, ou a hipertensão e obesidade, que são características normalmente da diabetes tipo 2, né? E devido ao risco do aumento da doença periodontal, deve-se realizar uma criteriosa avaliação da saúde do periodonto, além das profilaxias frequentes associadas à orientação de higiene oral, né? O exame intraoral, a gente deve avaliar parâmetros periodontais com a presença de biofilme, cálculo dentário, sangramento gengival, profundidade de sondagem, recessão gengival, mobilidade dentária, lesões de furca, bem como a presença de cáries e restaurações defeituosas e infecções e hálito cetônico. Eu vou frisar bem nessa parte da questão de doenças periodontais, porque eu imagino que a maioria da turma já tenha feito a matéria de pério. E se vocês puxarem na memória, bem no nosso quadro, né, tem uma tabela
do nosso novo critério de avaliação, temos o grau de evolução, né? E um dos fatores modificadores, além do tabagismo, é a diabetes, que ela pode agravar a doença periodontal. Pode passar aí, Gabriel, por favor? Tranquilo. Vamos lá. É essencial saber o nível da glicose no sangue do paciente no momento do tratamento, né? Então a gente pede para ele realizar o teste um pouco antes, né, para a gente ter os valores certos. O paciente deve estar com metabolismo compensado, sob acompanhamento médico regular, com uma boa resposta terapêutica, né? Isso é sempre para a gente evitar qualquer tipo de transtorno durante o atendimento. A gente tem que saber os valores, né? Como a gente já sabe, a gente já viu os valores corretos, a gente tem que aplicar isso na hora da consulta. A gente tem que observar junto com o paciente se ele está apto ou não ao momento do atendimento, né? O diabetes compensado pode ocorrer complicações que dificultam o procedimento terapêutico. Exemplo, dor, infecções, sendo necessário adiar as sessões até que o quadro metabólico do paciente se estabilize. E controlar a ansiedade e o medo dos pacientes, pois esses sintomas levam à liberação de adrenalina e, por conseguinte, o aumento da glicemia. Isso é muito importante. Sempre tranquilizar o paciente para que a gente mantenha esses níveis. Outro ponto importante é o horário das consultas, né? Realizado sempre pela manhã, né? Quando possível, é claro, mas dê sempre preferência pelo horário da manhã, né? Porque o nível máximo de secreção ao nível máximo de secreção de insulina. Os níveis endógenos do corticosteroide são mais elevados, o que permite maior tolerância do paciente ao aumento da adrenalina e da glicemia, resultante das situações de estresse. Consultas longas devem ser evitadas, pois levam o paciente aos quadros de ansiedade. Para evitar choques insulínicos durante a consulta, os pacientes devem administrar a dose habitual de insulina e comer normalmente antes. Pacientes devem alimentar-se normalmente antes das consultas. O cirurgião dentista deve esclarecê-lo sobre a adequada dieta e higiene bucal, bem como aferir a pressão arterial antes e após a consulta. Nos casos em que um atendimento necessitar de tempo maior que o previsto e o paciente apresentar sinais de hipoglicemia, deve-se interromper o procedimento clínico e oferecer ao paciente algum alimento leve a fim de reverter o quadro de hipoglicemia. E aqui a gente finaliza, né? Aqui tem as nossas referências bibliográficas. Fiquem à vontade para pesquisar, porque é um tema, além de muito importante, é muito interessante. É isso.